Olá, sejam bem-vindos de volta. Agora a gente vai fazer mais alguns minutinhos de tira dúvidas, de explicação geral. Dentro do nosso cronograma, a gente vai falar agora sobre como escrever a conclusão. Nessa etapa, nós já delimitamos o nosso tema, já escolhemos o nosso tema, já delimitamos o nosso tema, já escrevemos nosso projeto de pesquisa, já escrevemos nossa justificativa, nossos objetivos gerais e específicos. Nessa etapa, nós já escrevemos todas essas coisas. Depois, com isso tudo, a gente escreveu a nossa introdução. Então, a nossa introdução está pronta e todos aqueles outros assuntos estão, né, guardadinhos ali. A gente tem essas informações. A gente vai precisar disso para escrever a nossa conclusão. No trabalho específico que a gente está fazendo, que é um artigo, a, a nossa conclusão ela vai ser também mais curta. Porque quando você vai fazer uma tese, quando você vai fazer um TCC, a sua conclusão ela é mais longa. Geralmente, uma página e meia, você tem aí de conclusão, uma página inteira. Para um artigo, e lembrando que nós lemos alguns artigos durante o nosso processo, né, durante o nosso curso, para um artigo a conclusão ela é mais curta. Então, por vezes, você vai ter meia página. Para quem sempre me pergunta qual é a extensão mínima de uma conclusão, depende do tipo de trabalho que você está escrevendo. Aqui, para a gente, né, como nós estamos escrevendo um pré-projeto de um artigo, não chega nem a ser o artigo todo, então nossa conclusão ela vai ser um pouquinho mais curta. Para a conclusão, a gente precisa entender o nosso trabalho, tudo que foi feito. Então, entende-se que a conclusão deve ser escrita depois que o seu trabalho todo estiver escrito. Aqui eu vou comentar a conclusão já, nesse momento, mas depois que você escrever um pouquinho do seu trabalho, é que você conclui, porque você vai precisar também dos resultados da sua pesquisa. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela toda, tá? Então, você foi lá, a gente já fez a pré-pesquisa. Lembrando, para o exemplo que eu estou dando aqui para essa aula, eu peguei um dos temas da lista. Deixa eu deixar o chat aberto para o caso de vocês me perguntarem alguma coisa por lá, né? Eu, é, a gente pegou a lista de temas, nós já nós escolhemos um banco de dados, e aí, dentro do tema que eu escolhi para comentar aqui com vocês, a gente está falando sobre o uso da inteligência artificial. E eu fiz um recorte para o meu tema, que é o uso da inteligência artificial para a seleção de professores e na ETEC de Poá, para que meu tema ficasse mais cortadinho. E aí a gente fez uma pesquisa prévia com o primeiro tema, antes de eu dar uma delimitadinha, antes do estar talentos, né? Estava talentos. Então eu vou voltar aqui para minha pesquisa e colocar professores para ter certeza que ninguém escreveu sobre o uso da inteligência artificial para selecionar professores e para a ETEC de Poá, né, para ter certeza absoluta. Se eu quiser saber exatamente sobre esse nome, né, se alguém mais usou esse nome, eu coloco aspas na minha pesquisa. Quando eu coloco aspas na minha pesquisa, ó, ninguém escreveu especificamente sobre esse nome desde 2020. Por isso a importância de selecionar, de focar no seu tema, de fazer aquele recorte, que pode ser, tem várias opções de recorte, né? Aqui eu fiz uma seleção de recorte de grupo e de lugar. Então, o grupo são professores e de que lugar ou de que empresa da ETEC de Poá. Então, eu fiz dois recortes, né? Grupo e empresa. Não é nem lugar, é empresa. E vejam que assim ninguém nunca escreveu dentro do Google Acadêmico. Ótimo. Por que eu voltei aqui na pesquisa? Para ter certeza, agora que eu arrumei mais o meu tema, né? Agora, depois que eu faço a minha pesquisa e eu tenho aí os resultados da minha pesquisa,
com vários artigos que têm a ver com o meu assunto, não são o meu tema, mas tem a ver com o meu tema. Desses artigos aqui, eu preciso agora dar uma selecionada, né? Escolher o que eu quero ler, o que eu não quero ler, se é muita coisa, se não é muita coisa. Olha, esse aqui de ética na inteligência artificial parece bem legal. Esse primeiro, perspectivas, processos de recrutamento e seleção online e uso da inteligência artificial. Esse parece bem legal para eu usar, porque eu estou falando sobre o processo de recrutamento e uso de inteligência artificial. Então, talvez esse artigo eu possa usar, porque ele tem a ver com o meu só é mais delimitado, né? Mas vejam, depois que eu escolho aí meus 5 artigos para usar como citação, eu vou entrar nesse porque eu acho que tem bastante a ver com o meu tema. E aí eu tenho aqui o artigo, né? Ele está todo aqui, eu posso ler, que é o ideal, o resumo para ver se realmente ele tem a ver comigo, se ele pode me ajudar em alguma coisa, né? E aí, a vantagem desse artigo, olha, ele é uma monografia, eu posso lê-lo inteiro aqui. A vantagem de ter achado um artigo que tem tudo a ver comigo é que, com certeza, ele tem uma referência bibliográfica, ele tem outros artigos que têm a ver com o meu também. Então, ao invés de eu ficar na internet feito uma louca procurando 1 milhão de artigos, talvez eu possa ir aqui na referência bibliográfica desse artigo que tem tudo a ver com o meu e ver se tem outro texto que essa pessoa leu e que seria interessante que eu leia. Ao invés de eu ficar num banco de dados enorme, no primeiro artigo, talvez eu tenha aqui 2, 3 artigos para eu poder ler. Olha, potencialidades e limitações de recrutamento e seleção virtuais para gestão de pessoas. Esse aqui parece bem legal e ele leu também para fazer o dele. Então, talvez, né? Eu venho aqui, vou copiar essa referência dele, vou no Google para ver se ele vai me dar esse artigo e vamos ver se eu consigo ter acesso ao artigo que ele leu. Vamos ver se eu consigo. Tá aqui, olha que coisa boa. Olha o artigo que ele leu. Eu copiei e colei a citação inteira dele. Então, talvez aqui eu já tenha um segundo artigo. Dois artigos, né? Aqui minha rede é liberada, então por isso que ele bloqueou. Mas se eu clico para continuar, né? Não cliquei, eu talvez tenha 2 artigos. Ótimo. Eu preciso de 5 para o meu conteúdo. Por quê? A gente está falando de conclusão, Rose, sim, mas lá na conclusão eu vou citar um pouquinho dos meus resultados, né? O que foi a partir da leitura que eu fiz, que resultado eu cheguei? Então, primeiro, geralmente a gente escolhe os 5 artigos. Lembrando que para a gente eu pedi 5 artigos, mas quando você vai fazer o seu TCC, você vai fazer outro trabalho, a média de textos que a gente usa é de 10, 15 autores, né? Que para a gente é só uma prévia bem gostosinha. Então, escolhi os meus 5 artigos, preciso usá-los, preciso colocar alguma coisa deles no meu trabalho. E a partir do que eu li nos 5 artigos, eu preciso entender o que foi que eu concluí. Eu consegui? Basicamente, eu preciso me perguntar assim: se o meu objetivo, vou voltar aqui no Teams, né? Se o meu objetivo, tá aqui, era demonstrar como a inteligência artificial é utilizada na seleção de professores na ETEC de Poá. Através da minha pesquisa, eu consegui? Sim ou não? Ah, Rosa, mas aí você foi lá, você pesquisou 5 artigos que não tem nada a ver com a ETEC de Poá. Então você não conseguiu. Tá, então a minha pesquisa tem que ter alguma coisa da ETEC de Poá, né? Eu posso, ao invés de pesquisar só no Google Acadêmico, pesquisar. Eu escolhi a ETEC de Poá. Se eu não escolher a empresa, a minha pesquisa não vai precisar disso. Mas já que eu escolhi a ETEC de Poá, talvez seja interessante eu pesquisar um pouquinho sobre ela. Eu preciso saber como é o processo de seleção lá na ETEC de Poá para eu comparar com os autores que eu li. Né? Porque eu escolhi fazer isso. Mas vamos imaginar que eu não tivesse colocado ali ETEC de Poá. Vamos imaginar que meu objetivo fosse demonstrar. Eu estou lendo aqui o chat, tá?
demonstrar como a inteligência artificial é utilizada para a seleção de professores. Nossa, mas no mundo é muita coisa. Então, ao invés de selecionar uma empresa, eu vou selecionar pelo menos ou geograficamente, né? Por exemplo, em Mogi das Cruzes, ou no tempo, porque no mundo, por todo o tempo, é muita coisa para eu mostrar como a inteligência artificial faz isso, né? Então, eu acho que eu vou colocar nos últimos 4 anos, que tem a ver com a minha pesquisa lá no Google Acadêmico. Ótimo. Então, agora eu não preciso pesquisar nada sobre uma empresa específica. Só a minha bibliografia que eu estou fazendo lá no Google Acadêmico, porque não sei se vocês se lembram, a gente clicou aqui na pesquisa do Google Acadêmico, esse trem fica todo na frente, né? Lá na pesquisa do Google Acadêmico, a gente pesquisou aqui, né? Que deu esse resultado nos últimos 4 anos. Eu queria uma pesquisa aqui, ó, desde 2020. Então, se o meu tema tem a ver com o tempo, fica legal porque eu consigo usar só o que estava aqui. Tá, mas eu li 4 artigos. Nos 4 artigos, eles explicaram como é feita a inteligência artificial, como é feita a pesquisa, qual é a importância. Minha conclusão é que realmente as empresas ganham mais tempo e dinheiro, né, usando a inteligência artificial. Bom, por que isso é bom? Vamos voltar lá no que eu escrevi. Porque o meu problema de pesquisa dizia que quando a gente não usa, né, o procedimento fica demorado e custoso. Eu realmente consegui perceber isso através da minha pesquisa. Os autores falam disso, que as empresas que não estão usando a inteligência artificial tornam o processo de recrutamento mais caro e mais demorado. Perfeito. Essa informação é a única que faltava para eu escrever minha conclusão, porque o resto eu já tenho. Ou seja, o que faltava para eu escrever minha conclusão? O meu resultado. Qual é o resultado? O resultado é eu consegui ou não atingir o meu objetivo principal? Eu consegui ou não atingir o meu objetivo geral? Isso que é o resultado, tá? Você também pode pensar nos objetivos específicos. Eu consegui ou não responder as perguntas dos objetivos específicos, que eram esses 3 aqui que a gente escreveu junto. Consegui? Consegui descrever a importância da inteligência artificial? Eu consegui identificar os processos da ETEC? Lembrando que é quando era ETEC, né? Ah, tá faltando um C aqui. Eu consegui levantar ferramentas de IA? Então, quais foram os resultados que eu objetivo? Né? A ideia é, eu consegui ou não fazer o que eu disse que ia fazer no objetivo geral? Muito bem. Pego esse material que eu tenho, então, que eu já escrevi, junto com as outras informações que eu guardei lá na introdução e escrevo a minha conclusão. Pego o modelinho roteirizado que eu passei para vocês, com as informações que você guardou já, que você já escreveu, e você vai escrever. Primeiro você vai retomar o tema, depois você vai retomar a relevância. Aí você vai falar dos resultados, que era a única coisa que faltava. Você vai retomar os objetivos e, se possível, você vai dizer, então, qual é a sua proposta. Então, proponho que a ETEC, né, a partir das nossas análises, né, a proposta é que a ETEC de Poá utilize as ferramentas aqui pesquisadas e assim por diante. Ai, Rose, não sei fazer isso. Olha o modelo pronto aqui que eu pedi para vocês usarem. Pega esse modelo pronto com o que você já escreveu. A única coisa que você precisou escrever a mais foi resultado. O resto você já escreveu até esse momento. E vamos lá. O presente estudo teve como objetivo principal, ou como foco principal, demonstrar como é feito o processo de seleção de professores por meio da inteligência artificial na ETEC de Poá. Nosso objetivo principal, ou desejamos enfatizar que, e aí eu pego lá a relevância, eu já escrevi a justificativa, eu vou voltar, já estava escrita, né? Desejamos enfatizar que as empresas que não utilizam as inteligências artificiais costumam ter processos mais demorados e mais custosos.
e verificamos que na ETEC de Poá o uso da inteligência artificial é limitado. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi, especificamente, coloco o objetivo geral que você escreveu inteirinho, na íntegra, demonstrar os métodos, os processos utilizados para a seleção de professores nessa escola técnica chamada ETEC de Poá. Olha, eu dei uma mudadinha aqui só para o meu texto não ficar repetitivo, mas eu posso pôr o objetivo geral inteirinho. Para compreender melhor o objetivo geral, foram identificados 3 objetivos específicos. O primeiro foi: escreve o 1, o 2 e o 3. E se você quiser, escreve o 1 e já coloca o resultado. O primeiro objetivo foi demonstrar a importância da inteligência artificial para os processos de seleção. Gente, eu estou repetindo o que está lá no chat que a gente escreveu junto. Para esse objetivo, verificamos que grande parte dos autores lidos concordam que nos últimos anos o uso da inteligência artificial é uma ferramenta excelente para o processo de seleção. Como objetivo 2, queríamos, não lembro mais o que era o nosso objetivo 2, deixa eu voltar aqui, que nós escrevemos. Segundo objetivo era identificar os atuais processos de seleção da ETEC de Poá. Como objetivo, nosso segundo objetivo era identificar os atuais processos de seleção da ETEC de Poá. Para isso, entramos em contato com a ETEC ou fizemos uma pesquisa bibliográfica num ETEC chamado Plano de Gestão, sei lá, eu pesquisei, né, um pouquinho e consegui ir lá no plano de gestão. E verificamos que a ETEC só faz processo seletivo usando inteligência artificial para encontrar os currículos. Como objetivo 3, você pode ir apresentando os resultados um a um, ou você pode fazer de forma geral. Né? Como nossos objetivos específicos foram 3, tal, tal, tal e tal. Os resultados que nós chegamos, e pode falar de modo geral. Como assim? Se você vai falar de modo geral, diga se você conseguiu ou não atingir o seu objetivo geral. É isso, já estava escrito, né? A única coisa que nós escrevemos a mais agora foram os resultados do trabalho que a gente vai comentar agora aqui, né? Que a gente comentou agora aqui. Por fim, tô lendo de volta. É importante destacar que o presente estudo não esgota as possibilidades de reflexão sobre o tema e abre portas para novos estudos em outras empresas ou em outras unidades escolares, assim como da ETEC de Poá. Frase de dizer que você não terminou o projeto tem que estar. Por isso que está no meu modelo. Modelo. Você pode pegar esse texto e adaptá-lo no seu trabalho ao pé da letra. Está pré-pronto para você. Você pode ainda, se quiser, colocar uma frasezinha relacionada às soluções do problema. Nem todo artigo coloca solução do problema, tá? Então, aqui, essa última frase, o número 2, né? Tem item 1 ali, item 2. É opcional. Para finalizar, portanto, nossas análises, deixamos como proposição, como proposta, que a ETEC de Poá analise as ferramentas aqui pesquisadas e possa adaptar dentro da sua realidade aquelas que forem mais adequadas para o seu contexto. Você pode propor uma solução ou não. Tem artigo que propõe, tem artigo que não propõe. Se o seu trabalho você acha que é legal propor, você propõe. Se não, você para antes. E sua conclusão está escrita. Então, depois que você escreveu a primeira parte, que é um pouquinho mais densa, que você precisa ir de 1 e meia para escrever, nós escrevemos a primeira parte em 1 hora. Aí você precisa de mais meia hora para poder pensar nos seus resultados. Lembrando que eu estou entendendo que você já escolheu os 5 artigos que você quer, né? Aí você precisa de mais meia horinha para escrever a conclusão e colocar os dados aqui. Dúvidas sobre como escrever uma conclusão? Perguntas no chat? Quem quiser pode levantar a mão.
A Bárbara não consegue acessar o Teams, professora. Ela não conseguiu entrar na aula porque o Teams bugou. Eu estou gravando os trechos de explicação do trabalho. Se depois ela conseguir entrar, ou se não, eu vou até tentar ajudar. Eu vou tentar baixar as gravações e disponibilizar o link e aí eu deixo para vocês o link, se vocês têm um grupo ou alguma coisa assim, vocês compartilham lá no link do grupo, tá? Assim que terminar a aula, eu tento baixar as gravações da explicação do trabalho e aí vocês disponibilizam o link lá para ela. Eu vou precisar de uma meia hora, porque demora um tempinho para baixar, mas eu disponibilizo. Ok? Então, eu vou encerrar a gravação desse momento que foi como escrever a conclusão do nosso trabalho.